Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Olá, amigos! Iniciando o nosso Virando o Jogo desta quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Quarta-feira que o Internacional está em campo e o Virando o Jogo está chegando. Nesta quarta, com convidados especiais para debater aí e repercutir o empate. Aliás, o Internacional que está perdendo neste momento, início do segundo tempo, e a gente vai acompanhando aí até o final da partida. O Inter rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Resultado que pode dar uma complicada e traz a importância de domingo, vitória contra o Vasco da Gama, que inclusive quero anunciar para o torcedor, partida das 18h15, antecipada para as 4 horas da tarde, jogo da televisão, a pedido da Rede Globo de televisão. Quero apresentar os meus amigos que têm a honra de receber por aqui e vão me ajudar com essa missão, né, de substituir uma lenda, um cara que tem história, uma referência jornalista esportivo, que mais uma vez eu agradeço a gentileza e a confiança. Lado esquerdo, Vinícius Caster, 100% Esporte. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Realmente um prazer estar aqui hoje, nessa noite especial para ti, né? Que hoje representa muito bem aí o Rogério, né? Enfim, e também para todos os gremistas e colorados, por que não, né? Antes de chegar aqui, a gente estava assistindo um pouquinho o primeiro tempo do jogo do Internacional. Enfim, tem muito o que debater. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Lembrando que estamos ao vivo no 24 e no 524 da Claronet, também nas plataformas digitais. Quero aproveitar e pedir a sua gentileza. Compartilha no Facebook da RDC TV o Virando o Jogo. Espalha para os amigos, espalha para os colegas, para a família, para todo mundo, tá bom? Vai estar ajudando e muito o nosso Virando o Jogo, de segunda a sexta-feira, às 8h15 da noite, aqui na RDC TV. Seguindo a apresentação, o homem da saúde, o cara que tem a responsabilidade de cuidar, né, principalmente dos gordinhos. Leandro Brandão, seja bem-vindo. Valeu, boa noite a todos. Vamos falar aí sobre alguns produtos lá do CT Crossfire 21 hoje. Que espetáculo, mais uma vez conosco aqui, sempre uma vez por semana, ele está aqui dando umas dicas de saúde, opinando sobre a dupla Grenal e falando sobre o mundo da bola também no nosso Virando o Jogo. Cristiano Oliveira, comentarista da Rádio Guaíba, seja bem-vindo. Saudações, boa noite a todos, muito obrigado. Se vai cuidar dos gordinhos, já colocaram o gordinho do lado já, que eu acho que é para fazer a propaganda aqui, né? Estrategicamente posicionado entre o homem da saúde. É isso aí. Seja bem-vindo aí. Valeu. Uma honra poder receber e bater esse papo aí com o Cristiano, que tem essa missão de comentar, dar opinião numa rádio histórica como a Rádio Guaíba. Grande abraço a todos os amigos que a gente tem por lá. Hugo Larroque, hoje está aqui, na ponta direita, semi-titular, cabelo... O Hugo Larroque, ele começa a se arrumar para o programa aqui às 8h15, por volta de 4h30 da tarde, para ficar nesse perfil aqui. Artista, né? Outro clima. Boa noite, Hugo. Tudo bem? Tudo maravilha, tudo 100% algodão, esperando que o Inter, né, consiga dar uma virada nesse jogo. Começou o primeiro tempo meio distante daquilo que se propunha para buscar os 3 pontos. Mas é uma honraria sempre participar contigo. E hoje estás na cadeira do âncora. Que espetáculo, hein? Pois não, Só não pode ficar mascarado, né, Brandão? Ah, não. Agora é segurança na hora de ir embora. Vamos embora. Tamo junto, irmão. Só para atualizar o pessoal que está em casa, aos 25 minutos do primeiro tempo, o Internacional perdeu o Wendel, expulso, depois de uma falha no meio de campo. Tentou a recuperação, fez a falta, tomou o vermelho e o Inter está com um jogador a menos. 37 minutos do primeiro tempo, Marcão marcou para o Sport, né? 1-0 contra o Internacional no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre. Depois o Patrick empatou e o Sport fez o segundo, 2-1, resultado que se mantém até este momento no estádio Beira-Rio. Meus amigos, começar pelo Vinícius Caster, que é um cara que acompanha muito o futebol. A vitória do Grêmio no último domingo, aliás, na última segunda-feira contra o Botafogo. O Grêmio retoma o bom futebol ou o Botafogo não é parâmetro? Não, sem dúvida é momento de retomada, né? Eu acho que, independente do adversário, se não jogar bem, tu não vai conseguir fazer 5 gols numa partida, né? Mas é lógico que o fator
Botafogo, né, a gente tem que levar em consideração que é um time que está totalmente desarticulado. É um time que na rodada anterior foi rebaixado, né, que já demitiu o seu técnico, um time que está testando novos jogadores, enfim, um momento de reafirmação daqueles que vão continuar ainda em 2021 no time do Botafogo. Né? Mas para nós, sem dúvida nenhuma, não podia ter melhor oportunidade. Né? Eu acho que o Grêmio, nesse momento, na tabela, foi favorecido por pegar o Botafogo nessas circunstâncias. Né? Se tivesse pegado um time mais forte na sequência, talvez a sorte não teria sido a mesma. Né? Mas, sem dúvida alguma, auxiliou muito, né, nessa recuperação. Acredito que isso, sem dúvida alguma, dá moral, né, para que a gente possa dar uma continuidade e arrancar em rumo ao G4, porque eu acredito ainda que seja bem possível, né, do Grêmio chegar entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro, para não depender da Copa do Brasil. O que dá para esperar, pessoal, desse Grêmio contra o Palmeiras no final da Copa do Brasil? É lógico que o Grêmio é um time que, quando começa esses mata, né, Libertadores, Copa do Brasil, que é o perfil do Grêmio, parece que se transforma, né, e o Grêmio se torna competitivo, coisa que a gente não vê no Campeonato Brasileiro. Esse é o otimismo que o torcedor tem que ter? É isso que dá para esperar do time do técnico Renato, Cristiano? De fato, quando chega em jogo de Copa, assim, parece até que a concentração, que a motivação, que o foco do Grêmio fica diferente, né? Agora, o Grêmio tem que aproveitar essa reta final de Campeonato Brasileiro para... Acho que a escalação o Renato tem. O que o Grêmio precisa fazer é enquadrar um time, montar uma equipe, talvez até uma estratégia específica para pegar o Palmeiras e principalmente a essa altura do campeonato, falasse do ataque do Grêmio que foi bem, fez 5 gols. Agora, ao passo em que o ataque foi bem, a defesa causou calafrios, né, contra o Botafogo. Foi bem complicada a atuação. Então, assim, não sei quem é que vai jogar no lugar do Jeromel. O que eu sei é que nesse momento o Rodrigues talvez esteja um passo à frente, mas Paulo Miranda e David Braz vem mal. Então, daqui a pouco, para pegar o Palmeiras, não tendo o Jeromel, e acho que a ida é certo que não jogue, talvez para a volta, se tudo der certo, o Renato tem que arrumar e achar a sua defesa. Definir quem vai ser o parceiro do Kahneman, porque David Braz, em especial, está muito abaixo, né? Eu acho que David Braz hoje é o 5º zagueiro do Grêmio. O que vocês escalariam? David Braz, Paulo Miranda ou Rodrigues, Vinícius? É o Rodrigues, eu acho que a juventude tá um pouco no mais momento, firme, né? Tá chegando, se firmou, mas Cristiano, queria até fazer um parênteses, cara. A defesa do Grêmio nesse jogo era totalmente reserva. Né? Tava lá o Cortez, os dois zagueiros e o goleiro e o Wanderson, e o lateral direito. Né? Então tem uma mexida substancial na defesa, que eu acho que também a gente tem que considerar. Claro. Né? E é muito engraçado também a gente ver as colocações aí da torcida nas redes sociais, depois do jogo, colocando, né? O Jean-Pierre fez uma baita partida, contra o Botafogo é fácil, né? Então, tem todas essas cornetas que fazem parte, mas a gente tem que levar em consideração essa evolução, né? O Jean-Pierre pode apresentar esse futebol, né? E eu queria fazer só esse gancho aí, que eu acho que a nossa defesa, ela estava realmente muito... Né? Não era ideal. Não era ideal, com certeza. Né? Não tinha nenhum titular ali, tipo o Kahneman, para comandar toda... Perfeito, mas aí que eu coloco. Era defesa totalmente reserva, verdade, incontestável. Mas será que com o tempo o Wanderson já não começa a querer roubar a posição do Vitor Ferraz? Porque o Wanderson é um jogador que, pelo menos, ele tem um poder ofensivo que eu acho até maior do que o poder do Vitor Ferraz. O Renato fala que daqui a pouco, como ele quer mostrar muito trabalho, ele não dosa a questão física e acaba cansando mais cedo. Isso pode ser trabalhado, ele é menino, tu conversa e tal. Mas eu acho que num futuro próximo, o torcedor do Grêmio pode ver o Wanderson como um titular. Eu vejo muito potencial nesse garoto. É um menino que merece uma atenção especial, né? Gosto dele. Porque ele vinha numa crescente, aí teve a lesão, acabou saindo do time e agora, tendo a oportunidade, volta a atuar no time do Renato. Na trave, a bola do Inter. Na trave, informação, por gentileza, Leandro, tem prioridade, né? 18 minutos. 2-1, bola na trave agora. Léo Borges, bola na trave. Quando tá aquecendo a Abel para entrar. Hugo, vamos lá. Tá conseguindo dormir? Tranquilo, cara. Tô um pouco nervoso hoje do jogo do Inter, mas deixa eu dar só uma colaboração no time do Renato, que o Renato sabe jogar pelo regulamento, conhece a Copa do Brasil como muitos, não é? Aliás, perdão, como poucos. Só que ele tem que retomar o futebol do Grêmio. O Grêmio tem que ter aquela meia cancha que tinha quando tinha os meninos Darlan, Matheus Henrique e o Jean-Pierre jogando esse futebol
bonito, contundente, indo para cima, pifando PP e horas Ferreirinha e também o Diego Souza. Se o Grêmio conseguir retomar esse futebol, e obviamente que a zaga também é muito importante, né? Esse menino Rodrigues vem bem, vem vindo bem. Ele só não fez, as 2 últimas partidas não teve 100% no nível que ele vinha atuando. É um problema para o Grêmio, mas se o Grêmio focar exatamente nesse sentido, de buscar o futebol que perdeu um tempo atrás, né, que ele não conseguiu fazer no Brasileirão, é um páreo bacana. Porque o Palmeiras amanhã tem uma semifinal, tem o terceiro lugar, né? Terceiro lugar. Disputando, então. A gente sabe, mas não sabe como que vem o Palmeiras, se vem com tesão, se vem com força, se vem com garra, se quer mais um título. Eles buscavam a tríplice coroa, mas é complicado, e os caras têm dinheiro, têm ficha. São fatores que isso também influencia direto no jogo, né? Mas se o Grêmio conseguir trazer aquele futebol que o Renato sabe que os meninos têm, que o Jean-Pierre já mostraram, né? jogador. Exatamente, já mostraram, é um belo jogador. Ninguém está cobrando algo que a gente não Exato. viu, né? A gente está cobrando algo que a gente já viu esse time mostrar, né? Exato. Quer dizer, em algum lugar desse time tem aquele futebol. Sem tem dúvida. que saber onde é que está. Ele está ali. O Renato tem que retomar essa turma lá no vestiário. A gente não sabe que não consegue acompanhar os treinamentos, né? E não está lá dentro para ver o que acontece ou não. E nós, por sermos gaúchos, eu sou colorado, né, assumido, mas por ser gaúcho, o Grêmio, por si só, tem uma camisa forte, né? E isso é importante para nós termos lá 2 comandos fortes no futebol brasileiro e internacional. E isso nos traz essa conduta, né? O que vocês conseguem refletir sobre a importância do Maicon no time do Grêmio? Porque é notório, né, que o Maicon, ele dá andamento ao time do Grêmio, né? Ele faz os guris jogar, né? O Jean-Pierre, ele volta a ter um futebol de qualidade quando o Maicon está atuando. É uma lástima ver o jogador querer jogar, querer se entregar para o time e as pernas não dão mais conta, né? Tem que passar lá no Brandão, de repente. Mas nem é esse o problema, ele não tem mais joelho para isso, né? Problema de cartilagem também, então já é bem complicado. Mas só complementando o que os 3 amigos falaram, o resultado, 5-2 no Botafogo, não é um resultado assim que contra o Botafogo, no meu ver, vai ser o que a gente tem que levar em consideração. Levar em consideração que o Grêmio jogou, conseguiu fazer gols bonitos, né? Mas serviu também para ver que é uma preocupação a nossa zaga, porque se não tiver o Jeromel, a gente vai botar, claro, que o Rodrigues, mas os outros 2 zagueiros estão muito mal, né? Os gols que a gente tomou nesse jogo aí, o Grêmio tomou, foi gol de pelada, né? Gol de pelada. O Paulo Vitor teve que salvar ainda, né? E o Paulo Vitor ainda salvou algumas bolas no jogo, então poderia ter sido 5-3, 5-4, né? E serviu também, assim, no meu ver, para ver que o Isaac... Eu gostava do Isaac quando estava jogando no ataque lá, revezando com o Diego Souza, e foi bem no jogo, né? Então, o Renato tem que acertar o time. Quando ele acertou o time, como o Hugo falou, com os guris, né? Darlan, né? Mateuzinho, Jean-Pierre e os 2 pelas pontas, o Grêmio estava jogando muito bem. Pegou os times mais fracos e empilhou lá uma sequência de vitórias lá e os empates. Mas eu acho que era esse o caminho. Aí, por que saiu o Darlan? Por quê? Até hoje, por que saiu o Darlan? Botamos o Lucas Silva. Tinha aquela polêmica, né? Porque é baixo, o cara é baixo para jogar. Pô, o cara morde, o cara sabe jogar. E quando o Maicon entra, faz os guris jogar também, como a gente está falando. Então essas coisas que o Renato tem que, acho que rever para esses 2 jogos e jogar estilo, na minha opinião, como jogamos contra o São Paulo. Né? Quando o Grêmio conseguiu a classificação. O regulamento embaixo do braço, deu a bola para o São Paulo, foi na boa. Na tua época já tinha essa situação do alto e baixo? Tinha. No futebol? Eu sou um grande exemplo disso aí, né? Quando eu estava indo para os juniores do Grêmio, né? Na época eu passei pela base, nos juniores do Grêmio eu fui dispensado no Grêmio por causa da altura. E o Roger era uns 2-3 centímetros a mais. Segundo o Fabrício Neves Corrêa, que semana passada esteve aqui participando conosco, o problema do Brandão foi ter vindo na mesma geração do Arce, do Roger. Esse foi o único problema. Foi um detalhe que isso aqui tinha muito no Sul, né? Lateral, zagueiro, volante tem que ser alto. E por que no Rio, São Paulo não precisa ser alto? Como a gente perdeu tempo com isso, né, cara? Muito tempo. Então, recentemente, eu não vou nem pegar um atual do Grêmio, o Arthur. O Arthur tem 1,70m. Arthur, Mateuzinho, Darlan. Jogam mal? Não, jogam bem e mordem também. Então não é isso aí que vai definir, né? A primeira questão da zaga do Grêmio, para manter esse assunto, é o seguinte: depois que o Jeromel se machucou no Grenal, primeiro tempo do Grenal ainda, né? Teve o Grenal mais 4 jogos. O Grêmio sofreu 12 gols nesse período.
Ele levou 2, independente de como é que foi, com polêmica ou não, mas levou 2 do Inter, 4 do Flamengo, 1 do Curitiba, 3 do Santos e mais 2 do Botafogo. Eu acho que é essa sangria que o Grêmio tem que dar uma acalmada, porque o ataque do Grêmio contra o Palmeiras, eu acho que pode funcionar. O Palmeiras é um time que espera, que joga, que não é que nem o São Paulo, que ele vai dar uma guardada, bloco baixo, aquela coisa toda. E o Grêmio, daqui a pouco, pivô do Diego Souza. O Diego Souza fez gol de cabeça com o Palmeiras de São Paulo, numa sexta-feira à noite. Lembra que o Maicon entrou e mudou o time. O problema que eu vejo é justamente a defesa. Eu acho Jeromel ainda, mesmo com 35 anos, o melhor zagueiro do Brasil. Tu tira o Jeromel, é claro que o nível vai cair bastante. Então é isso que o Renato tem que se preocupar. Eu acho que aí entra a questão do Maicon no meio-campo. Porque o Maicon no meio-campo jogando com a bola é espetacular. Agora, sem a bola, ele vai sobrecarregar o Matheus Henrique, que por sua vez não vai conseguir proteger os 2 zagueiros. E uma coisa é o Jeromel exposto, com toda a sua qualidade. Outra coisa é o Rodrigues exposto, que pode fazer um partidaço, como até andou fazendo algumas vezes esse ano, ou pode ficar nervoso, o que também seria normal. Eu acho que essa é a chave do confronto Grêmio-Palmeiras. Hugo Larroque e o Internacional. Agora fechou 25 minutos, o Inter perde em casa 2-1 pro Sport. É complicado isso, né? Não pode perder. Não pode acontecer o que aconteceu. Foram 3 erros simultâneos. Primeiro, o Dourado atrás de uma bola que o Ender não conseguiu recuperar e perdeu o tempo da bola. Podia ter feito a falta antes, porque deixou para fazer a falta e o atacante em clara e manifesta ação para o gol. Foi expulso. E logo em seguida, o Marcão vai lá e abre o placar 1-0. O Inter empata com o Patrick e logo em seguida, lá aos 40 e quase fechando o primeiro tempo, é cruzada uma bola na frente do Marcelo Lomba, ela parece que sai da linha de fundo, por cima, né, da trave, e cai dentro do campo. E o Marcelo Lomba fica com a mão erguida, pedindo o VAR. Não, querido, é final de campeonato, cara. Se atira no chão, rasga a bunda, vamos lá. Não tem que esperar VAR ninguém, cara. E nós vimos conversando, né, aqui nos bastidores sobre isso daí. O Inter precisa competir. Aquele lance ali do segundo gol do Sport é o tipo de lance que o zagueiro tem que ir na bola, o goleiro tem que ir na bola. Depois que o lance se encerrar, reclama, grita com o juiz. Mas não, a zaga parou porque deduziu. E a gente não tem ainda a informação de se realmente a bola saiu, mas ela fez uma curva muito estranha. Né, no segundo gol do Sport. E o vento trouxe ela para dentro do campo novamente, mas ela não chegou a sair, segundo, né, comentários aqui depois no término do primeiro tempo. Mas é complicado, cara. O Inter está buscando esses 3 pontos para ser campeão em casa contra o Sport, não. Não pode esperar o VAR, né? Tem que ter muito mais, não pode esperar o VAR. E o Vasco da Gama está perdendo por Fortaleza. 2-0, tem 20... E vai fazer Copa do Mundo no domingo contra o Internacional. Sem dúvida. Vai precisar do resultado. Com essa derrota, o Inter deixa... Quer dizer, o Inter ainda depende só dele para ser campeão. Mas com essa derrota, o Flamengo também depende só de si, né? Porque se o Flamengo ganha o jogo direto, confronto direto. Tem confronto direto, exato. E é o Sport Recife em casa, né, gente? Não pode imaginar, com todo respeito ao esporte, mas é um time que briga para ser campeão contra um time que briga para não cair. Time que briga para ser campeão não pode admitir perder ponto em casa para time que vai cair. Não pode, né? E nesses ânimos acirrados desse primeiro tempo, nós tivemos a expulsão do Zé Gabriel, que estava no banco, mais o zagueiro fora. Tivemos a expulsão do Leomir, auxiliar técnico do Abel. E tivemos mais um cartão amarelo agora no início do tempo, o Patrick estava pendurado. Ou seja, já vai... né, Patrick foi terceiro. É complicado isso. O Inter tem que manter o foco. Terceiro. Tem que manter o foco total, porque senão daqui a pouco descamba ali. Um jogo que era, por lógica, deveria ser mais tranquilo, se torna temeroso. O Inter tinha alguns pendurados para hoje, um deles era o Patrick. Tomou o terceiro. O outro, o Cuesta, e o Abel Hernandes, que está entrando por agora. Eu vi que agora saiu o Dourado para entrar o Nonato e entrou o Pégolo, não vi quem é que saiu, quer dizer, foi para cima. E nessa confusão que o Hugo citou, o Abel teve que fazer uma troca, ele teve que queimar o Praxedes, ele teve que tirar o Praxedes para recompor a lateral esquerda, né, quando o Ender foi expulso. Quer dizer, você já queima uma troca com meia hora de jogo. Naquele momento ainda empatando em casa. É um problema, né? Que espetáculo. Deixa eu aproveitar e prestigiar os nossos amigos no Facebook da RDC TV. Damian Souza. Conhece o Vinícius Caster? Meu maior freguês, né, cara? Damian Souza conseguiu perder 3 barrancos para mim ano passado. Apostamos sempre o Grenal, né? Então, sempre uma satisfação. Grande abraço para ele. Tem que tratar bem esses caras. Abraço ao amigo Vinícius Caster, grande, que tive o prazer de trabalhar por anos junto.
excelente pessoa que faz a diferença. Saudades coloradas rumo ao Tetra. E me paga a aposta, Vinícius. Tá te cobrando ainda. Paga os 3 barrancos que eu te pago o fardinho que eu perdi no último Grenal. Grande abraço para o Fábio Barbosa. Fábio Barbosa é o cara que representa o consulado do Bagé aqui em Porto Alegre. Grande parceiro, Fábio também está na nossa audiência. Aproveitar e mandar um grande abraço para o Di, lá do Boleiro Treinado, grande parceiro também. Está sempre aí conosco, compartilhando, ajudando. Não é o Nego Di. Não é. Diziam que o Negão Di era a zica do Inter, então deixa ele lá dentro lá do BBB e tá tranquilo. Mantemos aqui nessa história, né? Eu, sinceramente, eu não sei se está melhor para ele lá dentro para quando sair, cara. Isso, porque, tá feia a coisa, né? Olha, tá assando, né? Como é que é a gíria aquela... Tá assando a batata dele. Tá assando a batata do Nego Di. Impressionante. Meus amigos, vamos ao primeiro break do nosso Virando o Jogo desta quarta-feira. Lembrando que o Banrisul, com a app Banrisul Digital, você tem mais comodidade e segurança para resolver o que quiser se precisar sair de casa. Banrisul, app Banrisul Digital. Vamos a um rápido intervalo comercial, Banrisul e Sesc, e logo logo eu estou de volta com o Virando o Jogo. Fica aí. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana pelo Pix no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone, você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Volta com o nosso Virando o Jogo desta quarta-feira, 10 de fevereiro. O Virando o Jogo com a parceria do Banrisul e também do Sesc. Meus amigos, aproveitando, quero pedir a gentileza que continue no Facebook da RDC TV Digital. Facebook também participando conosco, trazendo alguns recados, e a galera está preocupada com o Internacional, hein? Uma avalanche de recados e o torcedor começou a repensar a estratégia para o Campeonato Brasileiro. Pensando nessa derrota, como é que fica a vida do Internacional daqui para frente, hein, pessoal? A derrota é terrível, ela é uma derrota que não estava nos planos, talvez nem do mais pessimista dos colorados, perder para o Sport em casa. Perder para o Vasco no Rio não é o ideal, mas ok, é um jogo no Rio. Agora perder para o Sport em casa não, né? Então, talvez vale o recado que o Inter siga, ou vale a lembrança de que o Inter segue dependendo só dele. Isso é importante. O problema é que agora o Flamengo também volta a depender só dele. A grande questão é uma análise interna de saber por que perdeu. Foi salto alto? Perdeu por causa da expulsão cedo? Ficou nervoso? O nervosismo é normal. Só que o nervosismo não pode afetar tanto ao ponto de perder para o Sport. O Inter tinha que saber que o Sport também vem aqui para a sua Copa do Mundo. O Sport briga para não cair, gente. Exato. O Sport tem coisa para fazer no campeonato. Então tem que fazer avaliação interna para saber, daqui a pouco busca o empate, a virada, enfim, mas para saber por que tomou um calor tão grande de um dos piores times do campeonato, né? Claro que o discurso, ele é da direção e do pessoal dos bastidores, mas eu descarto o salto alto, porque inclusive ontem recebemos aqui o Felipe Becker, que é o diretor do Sub-20 do Internacional, e eu destaquei, após uma fala dele, que realmente o Internacional está com um discurso de Copa do Mundo, jogo a jogo, né? E não está entrando na euforia do torcedor. Mas os jogadores e o vestiário, a gente não sabe se daqui um pouco pode estar acontecendo isso, cara, porque tu pegar Bragantino, pegar o Atlético Paranaense, e hoje o Sport, preocupa a queda de rendimento do Internacional. Não, o próprio Grenal, o Inter virou, foi épico pelo jeito que aconteceu e tal, mas não foi uma grande atuação do Inter. O Abel disse na coletiva isso, olha, não jogamos bem, ganhamos, mas não foi um bom jogo do Inter. Né? Diríamos que ele jogou pela cartilha, foi lá buscar um empate,
né? E tanto é que o Atlético Paranaense é o único time que ganhou do Flamengo também na sua casa. Mas o Inter não pode perder esse jogo nas circunstâncias que vem se apresentando, né? Tive uma bola na trave há poucos minutos atrás com o Léo Borges, o Inter tentando com o Abel Hernandes. Então, é complicado isso. Não pode perder em casa para um esporte nessas circunstâncias. Teve o zagueiro expulso, teve o auxiliar expulso. O Fortaleza está metendo 3-1 no Vasco, fez um gol, agora descontou o Vasco. Está 3-1 Fortaleza. O Vasco vem com tudo contra o Inter no próximo domingo, sem ser esse o outro, né? E depois o Sport ainda tem um embate contra o Bragantino. Né? Não, é agora já, esse domingo agora, esse né? agora. Então, e o Inter depende só de si, mas é complicado. Pega um Flamengo lá no Maracanã, o Inter tem que focar, tem que fazer aquele feijão com arroz que tem feito, tem vindo feito, feijão com arroz bem tranquilo, não é um espetáculo de futebol, mas é exatamente aquilo que busca os 3 pontos, tem que retomar isso aí. Quantos minutos de jogo tem o Inter? Tem 34,5 e o Inter desorganizado aqui. Agora 2-3 contra-ataques, com um número superior do Sport no ataque. O time tá pra cima. A gente foi pro intervalo e o Thiago Neves perdeu um gol frente a frente com o Lomba, né? Bateu por cima. E agora teve uma bola perigosa agora. Só que o que já deu uns 2-3 contra-ataques aqui pro Sport, perigosos, que eles não souberam fazer a triangulação para chegar em gol. Para que a gente possa acompanhar a reta final da partida do Internacional, quero pedir para o Leandro Brandão para nos falar um pouquinho da Crossfire 21, o que a gente tem de novidade, aproveitar e passar um vídeo para que as pessoas possam entender como é que funciona esse treinamento lá na Crossfire. Eu, particularmente, fico cansado só de olhar o vídeo. Não vai botar para correr aqui também, né? Senão já eu venho trazendo semana a semana, né? Nas anteriores, alguns produtos nossos. O CrossFit, o treinamento funcional. Hoje eu estou com um circuito funcional nesse vídeo aí. A gente trouxe umas 3 ou 2 semanas atrás a nossa preparação para concurso, para aquelas pessoas que vão fazer o staff para concurso, que a gente tem esse produto que a gente está vendendo bem também lá. O Funcional Kids, que eu trouxe semana passada. Então hoje eu procurei trazer o vídeo aí de um treinamento funcional e também vai aparecer uns cardzinhos ali desses produtos que a gente já está trabalhando lá, né, no CT, e está bem legal. Desde janeiro a procura foi boa para todos os nossos produtos, desde o funcional, o desafio de emagrecimento que acaba agora na sexta-feira, né? A gente vai ver quem é que foi os alunos que conseguiram atingir o maior percentual de gordura ali perdido. O CrossFit também é um forte nosso que já era do Crossfire e eu entrei com a Ciclo 21 na parceria, né, botando condicionamento e emagrecimento. E agora, em breve, mais uma parceria com a Federação Gaúcha de Futebol 7, onde os atletas que disputam lá as 4 séries da federação também vão ter um bom desconto para poder fazer o treinamento lá e se preparar, né, para os jogos. O que dá para deixar de recado para os barbosinhas da vida, por exemplo, que pensam em fazer um treinamento em dezembro? Porque quer chegar no verão bem, mas, em um mês não dá para fazer milagre também, né? Em um mês não dá. Logo a gente está em março, então já deixa a dica para as pessoas se organizarem. É bom já é começar uma atividade, se preparando, porque às vezes as pessoas, eu vou chegar lá, não vou conseguir treinar. Não, a gente tem todo o método, o aluno vai começar um trabalhinho bem leve, bem de base mesmo, para conseguir, né, ir aumentando e atingindo passo a passo o melhor condicionamento, né, o emagrecimento. A gente também tem a nutricionista lá, então o trabalho é casado com a nutricionista. Todos os alunos fazem avaliação física, todos os alunos usam o trabalho da nutricionista, já faz parte do plano quando o aluno se inscreve no CT. Então, se a gente trabalha com emagrecimento, né, nada melhor do que ter também esse acompanhamento de uma nutricionista do esporte, né, e as avaliações físicas para ver se está dando resultado, se não está dando, para também saber se o aluno tem algum problema ali, para listar para o professor que está acompanhando o aluno e não dar um problema maior. Tem problema na coluna, então daqui a pouco a gente está fazendo algum exercício e não sabe que o aluno tem o problema sério ali na coluna, então a gente tem todo esse cuidado com os alunos, né? Então pode ser dos 8 aos 80, inclusive ontem, né, não tem 80 ainda, mas voltou o nosso ex-prefeito Fortunati, né, que começou comigo uns 6 meses atrás, estava de férias, voltou a treinar de novo. E a evolução que ele teve de quando começou, ele começou bem debilitado e entrou em férias e voltou agora das férias bem até, né? Então é legal ver essa evolução dos alunos, né? Que espetáculo. Fica a dica. Gomes Jardim, 477. 477. Quase na Princesa Isabel, né? Quase esquina Princesa Isabel, ali pertinho do Cardiologia, né?
Maiores informações no 99214-0889. Esse telefone, o WhatsApp, né? 99214-0889, pode entrar em contato e agendar a aula experimental. Então tem a aula experimental para qualquer um dos nossos produtos, inclusive para o TAF, que é a gente está tendo muita procura para a Polícia Rodoviária Federal. Então a gente tem todo um trabalho planejado já para esse TAF lá desses alunos que querem procurar o CT. Pertinho Combinado. da minha casa, cara. Não tem mais desculpa Não agora. tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Já vou... Não vou anotar o telefone, porque vai falar de novo no intervalo aqui, aí sim eu vou pegar. Vou repetir então, 99-214-0889. Fala lá com o Brandão e inicia Para ficar bonitão. Fala com o Brandão para ficar bonitão. Para rimar, né? E para atualizar a tabelinha, tá, querido? São 40 minutos já, o Inter ainda perde pro Sport em casa. O Fortaleza mantém os 3-0, foi anulado o gol do Vasco. Então, até isso, o Vasco está com o pé frio anulado. Continua 3-0. O Luxemburgo vai estar enlouquecido hoje. Depois do jogo. Dando prosseguimento na 35ª rodada, São Paulo enfrenta o Ceará às 9 da noite. Fluminense, o Atlético Mineiro às 9h30. E o Corinthians e Atlético Paranaense também às 9h30 ainda hoje. O que vocês entendem com a queda de alguns clubes que estavam no topo da tabela, considerados favoritos para o título e daqui um pouco despencou? Exemplo, São Paulo, exemplo, Atlético Mineiro. O que dá para se entender essa queda aí? Porque, coincidência ou não, após a eliminação da Copa do Brasil, começou uma queda do São Paulo, né? Que não se esperava. Todo mundo imaginava uma disputa de título do Inter com o Flamengo, com o Atlético e o São Paulo. E hoje eu vejo o Flamengo e Internacional nessa disputa. Não sei se vocês... O São Paulo fez o caminho inverso do Inter, né? O Inter caiu nas Copas e aí, focando só no Campeonato Brasileiro, andou. O São Paulo foi o contrário. Ele caiu na Copa do Brasil e o baque psicológico foi tão grande que ele desmontou. Para mim, a palavra-chave do campeonato é irregularidade. O Atlético Mineiro, por exemplo, para quem não sabe, ele é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. Só que como visitante ele é 13º, 14º, uma campanha horrorosa fora de casa. O São Paulo, que conseguiu uma série invicta bem considerável, quando caiu da Copa do Brasil, sentiu o baque, começou a perder no Campeonato Brasileiro e hoje não tem mais chance de ser campeão. Para mim, a palavra-chave do campeonato é irregularidade. Será que São Paulo não começou a cair também naquele incidente que teve lá com o Tietê? Daqui a pouco no vestiário, né? Tietê tem os amigos, daqui a pouco, corpo mole. Isso pode acontecer também, né? Vamos saber agora, né? Agora saiu o Diniz. Pois mas foi uma situação onde teve essa brincadeira, esse diálogo que a gente conseguiu acompanhar pelas câmeras e muito em função de não ter o torcedor no estádio, a gente consegue ter mais noção do que está acontecendo, né? Primeiro foi a brincadeira com o Luciano, né? Que, na minha opinião, foi até suave, brincadeirinha com água, mas as palavras pro Tietê foram fortes, né? E o vestiário, daqui um pouco, é muito mais fácil o grupo abraçar o Tietê do que o próprio treinador, que já vinha numa relação um pouco complicada. Mas o São Paulo, ele, como falou, o Cristiano, ele fez o caminho inverso do que o Internacional. Ele sentiu o baque. E o resultado está hoje aí, né? Eu não sei se o lado azul consegue entender isso do Internacional também, Cristiano, Vinícius? Não, sem dúvida. Eu acho que teve uma caída muito forte também de todos os clubes, né? No momento que o Internacional foi crescendo, né? Então eu acho que isso favoreceu o Inter embalou. Agora, nos últimos jogos, a gente sente também essa recaída do Internacional, mas eu tenho um ponto que eu acredito que seja superior a tudo isso que a gente está falando, né? Essa irregularidade, ela está sendo vivida no momento que a gente está inserido, entendeu? Então eu digo assim, quem é que hoje consegue acordar 15 dias legal, bem, né? No meio dessa pandemia, no meio dessa situação? É no mínimo estranho, né, a coisa. É no mínimo estranho. O jogador também, às vezes ele não vai conseguir treinar, às vezes ele não vai conseguir jogar, tem muita coisa acontecendo, né? Enfim, a gente está perdendo muita gente próxima a gente, né? Isso tem muito reflexo, né, na vida de cada um, sem dúvida, atinge diretamente. E pegando o teu gancho, precisa, todo e qualquer setor e toda e qualquer história de vida nas nossas casas, nós temos que ter um comando, né, um comandante, um norte ao que se é guiado. Aqui nós temos o âncora que nos conduz, nós temos debatedores, né? No clube de futebol tem o presidente, tem a sua equipe e tem o treinador aqui. E quando se perde esse comando é complicado. Nós vemos que o Abel entrou num comando
forte no Inter, mesmo tendo saído fora da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Ele consegue retomar o comando do vestiário e traz o Inter para as finais do Brasileirão. O Grêmio tem um papel um pouco inverso disso. O Granato perde um pouco do vestiário e o Grêmio está onde está. Não classificou nas Copas, está na Copa do Brasil na final. E o São Paulo perdeu esse comando com o seu técnico, né, o Diniz, justamente nesse... Quando colocasse do Luciano e depois com o Tietê. E nós conversando em bastidores com alguns desses atletas, realmente eles não gostam, mexem na vaidade e ainda mais quando se tem o volume alto ali. Tu consegue captar, os microfones captam todos os movimentos de som, né, de áudio, então tu consegue captar exatamente tudo. O São Paulo tem problema lá com o Atlético Mineiro, perdeu o Keno, que se machucou gravemente uma lesão no cotovelo. E é complicado contratar isso. mais uns 15 agora. O Flamengo, né? cara, o Flamengo, a gente estava conversando em off ali, né? O Flamengo acordou tarde nesse campeonato. O Flamengo tem elenco, mas acordou tarde. O Palmeiras focado também nas duas Copas, então. O Flamengo sofreu com instabilidade também. O Flamengo trocou de técnico já, E né? sem comando também o Flamengo. O Roberto já não está conseguindo controlar. Imagina tu controlar Gabigol, Vitinho, Everton Ribeiro. Um dia desse o Rogério tirou o Gabigol, ele saiu do chute. Ele saiu, exato, cara. Mais de uma vez, né? Mais de uma vez, né? Ou seja, é complicado, isso reflete em toda a história. E o Rogério Ceni é um cara das 4 linhas, foi atleta, é um cara, né, que conhece ele. Ou seja, isso tudo também, daqui a pouco, vai respingar lá no resultado nas 4 linhas, querido. Vocês têm noção que em abril pode acontecer a Supercopa entre Grêmio e Internacional? Campeão do Brasileiro com campeão da Copa do Brasil, jogo confirmado em Alagoas. Pode. Se eu não me engano. Pode. Tomara que seja um Grenal, Pode. né? É Para possível. isso o Inter ganha o Brasileiro, o Grêmio ganha a Copa do Brasil. Imagina que interessante, cara, esse início de 2021, uma temporada de 2020 que nós tínhamos como perdida, né? Em função dessa pandemia e toda essa dificuldade de isolamento que a gente vem vivendo. O futebol conseguiu se reorganizar, está conseguindo terminar as competições e daqui um pouco para o nosso Rio Grande do Sul aqui a alegria de ter um Grenal. É um ano maluco, né? É um ano maluco. Muito Pela pandemia, por muito tudo que inconstante. aconteceu. Na final da Libertadores, eu estava transmitindo o jogo e perguntaram, olha, o que fizeram Palmeiras e Santos para chegar na final? Aí eu olhei e disse, cara, quer saber? Fizeram tudo errado. Mas deu certo. Deu certo. Acontece. O Santos começou com um técnico português, demitiu no meio do caminho, chegou o Cuca, não pôde contratar. O presidente sofreu um impeachment. Quando podiam contratar, pegaram o Robinho, que foi o maior tiro no pé que eu já vi, não puderam usar o Robinho. Fez tudo errado. Palmeiras começou com o Luxemburgo, mandaram embora o Luxemburgo, trouxeram um português com 3 meses, já chegou numa final de Libertadores, parou de comprar medalhões, começou a investir na base, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Danilo, Patrick de Paulo, fizeram tudo errado, tiveram que tipo GPS, recalculando rota, tiveram que recalcular a rota no meio do caminho. Tudo aquilo que nós costumamos dizer que não, tem que ser bonitinho, começa o ano com o técnico, vai até o final, esse ano está nos mostrando que não é bem assim. Se o trabalho não está legal, troca. O Santos trocou e melhorou. O Palmeiras trocou e melhorou. Vários outros trocaram e pioraram. Faz parte, é do jogo. Mas esse ano serviu para nos mostrar, essa temporada serviu para nos mostrar que aquilo que a gente tem no manual, às vezes não é a única coisa certa. Daqui a pouco tu pode rasgar o manual, recalcular a rota e conseguir se achar até o fim do campeonato, né? Que Há espetáculo. tempos, né? O Inter também, né? Saiu o Cudê, poxa, acabou o ano do Inter. Não, começou péssimo o Abel, caindo das Copas, mas mostrou que não, aqui tem Criou um cara uma que nova consegue história, mostrar. né? Né? Criou uma nova história. Já que veio esse assunto da troca de técnicos, eu quero aproveitar esse elenco de qualidade que a gente tem aqui hoje e eu quero que vocês me ajudem a descobrir de quem é a missão de avisar o Abel que ele não continua. Se existe ainda essa possibilidade no Beira-Rio. Do RH. Eu acho que o RH vai chegar, Abel, olha só, você assinou um contrato até 28 de fevereiro, bateu a data. Deu. Mas Eu é acho que difícil, isso. né? Ah, é muito complicado. Pô, mas eu quero conversar Muito com o complicado. presidente. O presidente está de férias, que não tem como te atender. Não, o presidente está fora, foi lá no CrossFit do Brantão, tá fora o presidente. Tá de férias, Tá foi de férias, treinar. é. Mas está fácil de resolver. Se o Internacional for campeão brasileiro, né, ele sai por cima, agradece e tal. Se o Internacional não for campeão Sai por brasileiro, baixo. o contrato vai rescindir, como tu falou, vai passar no RH. Enfim, a situação do Abel, no meu ponto de vista, é resolvida. Porque não é rescisão, né? Vai ter Não. acabado o contrato, vai ter vencido o contrato, né? É isso aí. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para o nosso amigo, ex-colega Thiago Rocha. Tomara que a missão de avisar o Abel Braga
não venha cair nos braços do Thiagão, né? Tá, e agora outra pergunta. E se o Grêmio ganhar a Copa do Brasil, o Renato fica? Eu acho que o Renato já está com as malas prontas. Cristiano. Eu achava isso, mas eu não sei, sabe como é que eu comecei a desconfiar? Quando eu acordo e vejo no noticiário, diz, o Renato pede para a direção do Grêmio negociar com o Orejuela. De novo, Renato elogia Matheus Nascimento do Botafogo. O garoto de 16 anos, 16 né? anos. Chama no pé do ouvido o Claudinho. O Claudinho, que não tem nexo nenhum. O Claudinho vale 15 milhões de euros. Nunca o Grêmio vai conseguir buscar o Claudinho. Mas enfim, Renato identifica que a prioridade para o Grêmio é um volante. Se o Renato está tão preocupado com o Grêmio 2021, é porque, no mínimo, ele especula a possibilidade de continuar. Eu sei que, pelo presidente, o Renato continua. Ou é um Miguel nele, né? Ou não sei se o Renato faria isso, mas acho que, acho que no mínimo está aberta a possibilidade. A gente estava discutindo de off ali. Quem tem bala na agulha hoje para bancar o Renato no Brasil? O Atlético, né? Atlético Mineiro. Flamengo, Atlético Mineiro e daqui a pouco o São Paulo. O Ceni não fica no Flamengo. Isso é o que se diz no Rio. Nem se ganhar o Brasileiro. Não rola. O Atlético Mineiro, o São Paulo, ele está aí em vias de assinar com o Olympique de Marselha. Com o Rodrigo Caetano. Com o Caetano e ele está com proposta do futebol francês. Então, são no mínimo dois com o grande problema é ter a liberdade que ele tem para fazer o que ele quer aqui no Grêmio, né? Isso ele não vai ter. E aí ele não vai ter. Isso o Renato tem que saber, né? Essa liberdade de ser uma estátua e de colocar ordem na casa, ele não vai ter. Existem alguns nomes, né, flutuando na arena. Um deles, Roger Machado. Outro nome, Cuca, que está de saída do Santos. São perfil diferente, né? Sim. De fazer futebol. Cara, qual deles vocês acham mais adequado para o Grêmio? O Cuca tem uma competitividade muito grande. Ele é um cara que ele quer vencer, enfim, ele tem uma gana pela vitória. Eu acho que essa característica é fundamental no treinador, né? Enfim, ele encara todo jogo como um novo desafio, né? E me agrada muito, né? Já teve um histórico muito bom dentro do Grêmio, né? A torcida sempre vai lembrar aquela famosa ida para o Internacional, né? Do Cuca, que virou até música, né? Nos tempos de torcida, o pessoal fez uma música com o Cuca, que o Cuca foi para o Inter, enfim. Mas enfim, já são outros tempos, né? Tem que aproveitar o lado bom dele, né? Que a gente conseguiu ver frente ao Santos aí, que ele conseguiu levar como... Vocês falaram aí, né? Um time totalmente descaracterizado. Uma final de Libertadores, né? Por uma final de Libertadores. Então o Cuca me agrada. Né? Mas um ponto que eu queria colocar com vocês, que eu acho engraçado até, né? Tipo assim, o maior termômetro que a gente tem quando a gente tem que discutir se um treinador tem que ir embora ou não, é o rival, né? Eu acho muito engraçado, cara, porque assim, ó... Final de jogo. Pergunta os Colorados estão tirando sarro, né? Que o Renato tá saindo, que vai pro Flamengo e tudo mais e tal. Mas pergunta para algum Colorado. Pergunta para mim. Ele gostaria que o Renato ficasse? Não gostaria, cara. O Renato, ele consegue se reinventar, ele consegue... Né? Apesar de eu concordar que o ciclo dele acabou e tudo mais, um ciclo vitorioso, daqui a 4, 5 anos ele volta de novo e nós vamos ganhar tudo, né, Brandão? Ganhar tudo que final de jogo lá. Meus amigos, final de jogo no antes do intervalo, a informação acabou 2-1 para o Sport. 2-1, o Inter perdeu em casa, lamentável. Mas o Inter tem que olhar para si, olhar para dentro e ver o que aconteceu nesse jogo de hoje para ter como base. Ainda com 66 pontos e o Flamengo com 65, ainda depende só de si, mas tem que ir para o divã. O Abel tem que conversar com os meninos nas circunstâncias em que perdeu o jogo. Não pode acontecer. O Internacional está a poucos, a 3, 4 passos do campeonato. Isso não pode acontecer dentro do Brasil. E agora o Flamengo também depende só dele, né? Também, exatamente. E agora o jogo difícil contra o Vasco. Diga-me. Mantém o churrasco no domingo ou cancela? Não, mantém o churrasco no domingo, sem dúvida. Acreditar sempre é bom. Eu sou um cara positivista. Vocês já me conhecem, quem me acompanha sabe disso. O Inter está com a faca e o queijo na mão. Agora tem que manter esse feijão com arroz sensacional que vem tocando. Não é um espetáculo de futebol, não. Mas é um feijão com arroz que tem que manter. E outra, vamos lá para o divã, vamos conversar com esses meninos, ver o que aconteceu. Na circunstância em que foi o jogo, não pode se repetir. Mas com essa derrota do Vasco hoje para o Fortaleza... Tomou 3, né? Esse jogo, Inter e Vasco... Pro Vasco também. Bom, mas aqui o Corinthians também não vai querer perder uma posição da Libertadores contra o Flamengo. E o Flamengo também não está o beijo. Ou seja, tu disseste a palavra certa, irregularidade. Olha o que aconteceu hoje no Beira-Rio. Meus amigos,
Antes ou depois do Virando o Jogo, Restaurante Santo Antônio, tradição e qualidade da primeira churrascaria do Brasil. Espetáculo. Desde 1935, oferecendo o melhor em churrasco e filés. E agora, com excelente novidade no cardápio. Olha aí. Almoço, jantar, happy hour, tá aparecendo para vocês aí. Para mim pode ser que aquela tira a concentração. Para mim pode ser aquela tirinha de costela ali. Ó. Que espetáculo. Almoço, jantar e happy hour agora no Restaurante Churrascaria Santo Antônio. Jorge Aita. Dr. Timóteo 465. Agora também pela teleentrega no 3222 3130. 3222 3130. E no último sábado entrou no ar o www.restaurantesantoantonio.com.br. restaurantesantoantonio.com.br ou a teleentrega 3222 3130. Um rápido intervalo comercial e eu já volto com o Virando o Jogo desta quarta-feira. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. De volta com o nosso Virando o Jogo desta quarta-feira, 10 de fevereiro. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço. Família toda reunida, aniversário da minha cunhada, Camila. Parabéns, felicidade, sucesso e que Papai do Céu continue te abençoando e nos dando essa honra da companhia por muito tempo, tá bom? Feliz aniversário, que Papai do Céu te abençoe. Hugo Larroque, próximo domingo, Copa do Mundo contra o Vasco da Gama. Tá, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O Vasco tomou 3 do Fortaleza e o Vasco vem com tudo. Mas essa irregularidade que nos dá um viés diferente de pensar tudo isso. Eu, por ser um cara para cima e positivo, né? Eu acredito ainda no Inter. Está com 66 pontos, o Flamengo 65, o Inter pega o Vasco, o Flamengo pega o Corinthians. É complicado, mas é possível sim. Mas tem que trabalhar esse emocional, tem que trabalhar esse lado da resiliência que a gente falava aqui no bastidor. É importante para o Inter jogar aquilo que sabe, que é o futebol, feijão com arroz bem feitinho, aquele prato. Sabe aquele PF bacana que tu vai no restaurante e serve justo e perfeito? É isso aí que o Inter tem que fazer, tão somente isso. E não entrar no que entrou hoje. As circunstâncias do que o Inter perdeu foi horrível. Perde uma bola, o Rodrigo Dourado dá um passe equivocado para o Wendel e dali ele é expulso, recebe o vermelho. Em seguida, o Marcão vai lá e num contra-ataque fulminante pela esquerda, ali naquela região onde não tínhamos a cobertura, o Marcão fez o gol. Logo em seguida, o Inter empata com o Patrick, e depois, num lance infortuito, que a bola me parece... Não, só um pouquinho, não parece que saiu. Tu continua no jogo, querido, a bola está viva, está dentro. Marcelo Lomba levantou a mão, o VAR, não sei o quê. Não, querido, vamos prestar atenção, vamos ralar o calção na grama, vamos prestar atenção, e o cara entrou sozinho, 2-1. E aí o Inter não teve força suficiente para virar o jogo, né? Ou empatar. Parte de cima da tabela, só atualizar aqui para nossa audiência, o Internacional segue líder, 66 pontos, o Flamengo vem logo atrás com 65, o Atlético tem 60, o São Paulo 58, Fluminense 56 e o Grêmio com 56 também. Depois tem o Palmeiras em sétimo com 53. O lado vestiário psicológico, Cristiano, tu acha que nesse momento agora, contra o Vasco no domingo, para fazer essa Copa do Mundo, e esse jogo decisivo para o Internacional, o psicológico, a conversa com os jogadores, o motivacional, o Abelão mega campeão com o Internacional, é isso que pode pesar no vestiário? Eu acho que agora é hora, mais do que nunca, de aparecer o Abel. Porque o Abel é um gestor de pessoas. O Abel é aquele cara que às vezes é o irmão mais velho, às vezes é o paizão, às vezes cobra, às vezes vai na manha, às vezes passa a mão na cabeça quando tem que passar, às vezes dá porrada quando tem que dar. O Abel é isso. Agora é o momento de aparecer o Abel. Eu sigo achando que o Inter tem plenas condições de ser campeão brasileiro. O Flamengo voltou a depender só de si, mas o Inter também segue dependendo só dele, tem um jogo direto no Rio. Se os dois tiverem a mesma pontuação até o final, ou somarem os mesmos pontos, basta o Inter empatar no Rio, que vai se manter esse ponto à frente. Tudo isso é importante. Agora, como o Hugo falou, é parar, reúne todo mundo, gurizada, na sala do vídeo. Vamos ver o jogo. O que aconteceu? O Wendel, meu querido, o bonitão, o que é que tu fez aqui? Isso aí. O que é que tu fizesse aqui? Lomba. O Lucas Ribeiro,
Tomar essa meia-lua do glorioso Marcão do esporte, não dá, existe, meu velho. O que aconteceu? Derruba o cara antes também. E aí aí é uma outra questão. Eu falei de aparecer o Abel como gestor de pessoas. Mas para mim, há algum tempo, e antes de acabar o jogo, não é profeta do acontecido. A gente falava aqui que o Inter nos últimos jogos vinha com dificuldade. Não foi tão bem contra o Atlético Paranaense. Se não fosse o Lomba, teria empatado com o Bragantino. Não foi tão bem no Grenal. Daqui a pouco está faltando ao Inter repertório. Pegou um Sport fechadinho hoje, saindo em contra-ataque, deixou a bola com o Inter, disse: Inter, vocês controlam o jogo. Ali o Inter teve dificuldade, porque o Inter prefere o contrário. O Inter prefere te entregar a bola e ele sair na velocidade. Só que quem quer ser campeão tem que assumir o protagonismo. E agora chegou o momento do Inter ser protagonista do Campeonato Brasileiro. Pois é, cara. Esse Eu repertório acho que tu dissesse fantástico, fizesse uma colocação espetacular. Repertório. Igual elenco. Isso é complicado. Porque... Elenco e técnico, né? Exato, elenco e técnico. O Marcos Guilherme, quando recebe a chance, ele entra e não tem feito aquilo que se propõe. Ele é um jogador agudo, ele não pega do 1 para 1, como o Abel pedia quando chegou aqui. Cadê o meu jogador do 1 para 1 que vai para cima? E o menino perdeu esse ímpeto. Tanto é que ele fica rodopiando, ele não tem marcação, ok. Teve um trabalho contra o Bragantino pontual, para segurar o lateral e tal, mas é muito pouco para ele. O Paranaense, Atlético Paranaense. Isso, perdão. É muito pouco para isso, é muito pouco. Então precisa desse repertório. Galhardo não tem lugar nesse time do Internacional. Por que eu estou falando isso? Porque durante a semana, hoje é quarta-feira, se eu não me engano, na segunda, surgiu a informação de que o Galhardo tinha treinado entre os titulares. Né? Nada confirmado, a imprensa não tem acesso em função da pandemia, do isolamento e das regras novas ao treinamento, mas essa era a informação de que o Galhardo tinha treinado. Hoje, ele não surgiu nem como opção no banco de reservas. Não está no banco. O que será que aconteceu? Mas independente do acontecido, vocês acham que o Galhardo tem vaga nesse time? Porque se cogitou a possibilidade dele pelo lado direito no lugar do Caio Vidal, que na minha opinião não é a dele, né? Mas tem muita gente seria que... um improviso ali. Seria um improviso, mas tem muita gente que defende que tem que jogar os melhores, né? E o técnico é pago para ajustar esse time. Eu já vejo um pouco diferente, eu acho que tem que buscar as peças. Contra o Vasco não vai jogar o Patrick, tomou o terceiro cartão. Oportunidade do Galhardo jogar. Pela esquerda daí, né? Pois é. E o detalhe desta negociação que acabou não acontecendo, do Thiago Galhardo indo para o Catar, isso também mexe e traz alguma nebulosa, porque ninguém sabia. E a lesão do Galhardo, ela também é nebulosa. Nós não conseguimos ter informações de que tipo de lesão foi muscular, que tipo de grau de lesão, como é que ele estava se recuperando bem na fisio, enfim, na fisiologia e tal, depois dentro de campo. E hoje não ficou nem no banco de reservas. Isso é nebuloso, não é, Cristiano? Agora, o que o Inter sofreu com lesão nesse brasileiro não está no gibi também, né? Guerreiro, Saravia, tudo joelho, tudo ligamento, né? Guerreiro, Saravia, Bosquilha, Rodrigo Moledo. O Galhardo não foi ligamento, mas foi lesão séria também. O Dourado que vinha de uma recuperação. E ontem o Rogério, aqui nesse mesmo espaço, ele fez um raciocínio, né? E a gente estava recebendo o Felipe Beca, que era diretor do Sub-20 do Internacional, de que o Inter mudou a rotina nas últimas partidas. O voo fretado foi vetado. O Inter viajou a Curitiba com um voo normal, né? Um voo comercial. Todas essas questões seriam normais se não tivessem tanta repercussão, né? Entende? Tipo, se ficasse só internamente, se fosse uma decisão do Internacional, não vai ter voo fretado, mas daí vai para a imprensa, tu causa uma polêmica que não é o momento correto. Não sei se vocês concordam, mas eu acho que isso é... Pois é isso que eu ia perguntar. Essa mudança de rotina, né, é desnecessária no momento que o Inter vem, né? Próximo de um título do Campeonato Brasileiro, precisando de alguns resultados, muda a rotina do vestiário, né? A rotina, o operacional de viagem e tudo mais. Será que faltou pensar daqui um pouquinho grande? Não era o momento de economizar? Eu acho que não é por aí, porque se o Inter continuasse com as vitórias, a gente nem estaria levantando essa questão. Para mim tem outro ponto que é a chave, que é o seguinte. 12 jogos sem derrota, né? Não, e vindo de 9 vitórias seguidas, exato, né? Exato. É que o Inter deixou de ser pedra e passou a ser vidraça. E aí muda, né? Quando você passa a ser o alvo, sem dúvida, todo mundo que enfrenta o campeão, o líder, enfrenta de um outro jeito. O Inter deixou de ser pedra. O Inter estava em sexto, quinto, quarto, foi subindo, daqui a pouco primeiro. Aí tu é vidraça, velho. Aí tu não é mais pedra.
Aí o Flamengo hoje é pedra e o Inter é vidraça, porque segue como líder. Então mudou o jeito, não de você ver o adversário, mas mudou o jeito que o adversário te enxerga. Verdade. Vinícius Caster, deixa eu agradecer a gentileza da companhia. Obrigado por ter vindo nos visitar e bater esse papo com a gente. Aproveita, mostra a revista 100% pra gente aí. Há um foco rapidinho 100% ali algodão, hein? para as pessoas entender o trabalho do 100% Esporte, revista administrada aí pelo nosso Vinícius Caster, nosso convidado desta quarta-feira. Caster, muito obrigado. Há 20 anos no mercado, né? O 100% Esporte, bem no ano de pandemia, né? Não deu nem para fazer aquela festa e convidar vocês para confraternizar conosco, mas assim que possível, né? Já mando um abraço também para o Vinícius Leal, meu sócio, no 100% Esporte, que carrega a revista nas costas aí, tá? E fica na promessa de podermos juntos fazer uma confraternização em 2021, comemorando os 20 anos da revista. Que espetáculo. Brandão, até a próxima semana. Até a próxima, quinta-feira que vem então. Que espetáculo. Cristiano Oliveira, mais uma vez, obrigado pela gentileza de vir nos visitar. Sinta-se em casa e até a próxima. Valeu, obrigado e desculpa qualquer coisa. Que isso, gente que agradece aqui. Hugo Larroque. Maravilha, cara. O titular, mais titular de todos. Obrigado pelo carinho, o carinho da audiência. Olha aqui, ó, convite especial, tá? Sexta-feira, todos os convidados lá vão comer uma pizza comigo, lá no Point do Andy, o melhor da música popular brasileira. Vai estar cantando. Vamos lá rolar um som bacana, né? Ali na Xavier de Carvalho 105, no Sarandi. Todos os convidados são meus convidados e vamos lá rolar um som bacana. Esperando que o Inter, né? A gente sente no divã e, Abel, vamos ajeitar esses guris aí, tia. Que espetáculo. Ponto final do nosso Virando o Jogo desta quarta-feira, 10 de fevereiro. Eu volto amanhã. Amanhã o chefe está de volta e acabou a bagunça, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem ligados. rdctv.com.br e aquele abraço. Até amanhã. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. É Pix, é Banrisul. Faça transferências e pagamentos instantaneamente a qualquer hora. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.